Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 4 de agosto. Agora na Espanha, 11 horas em ponto. No Brasil, 6 da manhã. A BTC foi dar um beijinho na mediana do canal de Keltner novamente, mas é uma movimentação absolutamente normal. Ela cedeu à força gravitacional do centro da nuvem, que é normal. Na projeção, a nuvem já iniciou o desenho da nebulosidade esverdeada. Então a gente tentou superar a nuvem aqui, tentando transpassar a linha superior dela, não conseguimos. Houve uma rejeição, então é normal a gente ir lá dar um beijinho na mediana do canal de Keltner. Mas o que de fato está acontecendo é que a BTC está aprisionada na altura da VWAP anual. Ela não conseguiu superar aqui no diário. Ela tentou fazer um corpo real de candle inteiro para cima de 23.400 e não deu. A gente acabou voltando para esse patamar aqui, abaixo de 23.400. Agora a gente está com um corpo real de candle abaixo da linha d'água, como agora. Se a gente olhar no 4 horas, a gente percebe que a VWAP mensal está embolada com a semanal, que é essa linha amarela. A VWAP mensal é essa linha lilás. Vocês vejam que a gente chegou a fazer um corpo real de candle, 2 corpos reais aqui para cima da VWAP mensal no 4 horas. Mas a gente acabou cedendo, não conseguimos desenhar no diário um corpo real de candle para cima da linha d'água, que foi o patamar de virada da VWAP mensal. Então é bem provável que a gente esteja desenhando aqui uma subfigura triangular de acumulação, envolvendo aqui a VWAP mensal de cima para baixo, de baixo para cima, perdendo amplitude movimentacional, para aí sim se desdobrar numa pernada até essa camada congestional aqui, ó, na altura de 28, 29, que deve ser o nosso pit stop na caminhada em direção à VWAP anual, que segue ali um pouco acima de 30 mil dólares. No nosso gráfico intraday, a BTC está didática, vamos colocar assim, está digna da literatura de análise gráfica. A gente lambeu a lower, voltou para a VWAP, demos mais uma lambida e não deu para voltar. Agora a gente segue esgarçando a lower. Daqui a pouco eu vou dar sinal na sala de sinais. Provavelmente vão fechar rapidamente, porque a BTC está respeitando essa régua de amplitude movimentacional. No gráfico semanal, vamos colocar, o corpo real deu uma estreitada, mas segue comprador. Ou seja, o prognóstico é muito positivo. Aqui eu estou no 2 semanas, deixa eu botar no semanal normal. No semanal normal a gente segue escalando aqui, buscando um patamar acima. A gente na verdade está preso um pouco acima da MM200 no semanal, ou seja, a BTC numa movimentação absolutamente de retomada impulsiva em direção à nuvem na projeção, que segue ali, cujo centro gravitacional segue no patamar de 40 mil dólares. Na seara dos fatos, Anthony Scaramucci, o fundador da Skybridge Capital, um fundo de investimentos, diz que a BTC já desenhou o fundo desse ciclo. Isso já reportei aqui no canal. Vários indicadores autônomos dão conta de que a gente já visitou o fundo dessa história. E agora a Bloomberg diz que a BTC no futuro vai se comportar como um título do Tesouro norte-americano. Ou seja, cada vez mais os céticos na corrida vão aceitando a BTC como uma commodity ou um ativo como outro qualquer, como ouro. Na corrida de touros 2017-2018, a BTC era alvo de chacota. Agora, nessa corrida de touros que acontece em razão do halving que houve em maio de 2020, que é essa corrida de touros que a gente está vivenciando, que na minha leitura vai levar a BTC para um patamar próximo de 200 mil dólares, agora alguns economistas que já fizeram chacota com a BTC dizem que ela tem um lastro matemático. Agora, outros economistas dizem que a BTC, na verdade, se aproxima da condição de títulos soberanos. Ou seja, vamos cada um dar uma explicação na próxima corrida de touros em que a BTC vai avançar em direção a $1 milhão, depois do halving que vai acontecer em maio de 2024. Vamos ver qual vai ser a nova explicação para o crescimento exponencial cotacional da BTC. E o Banco Central Europeu acha que os CBDCs, que vai ser o euro digital rodando na blockchain do Banco Central Europeu, vai ser o santo graal das remessas transfronteiriças de divisas. Eu tenho minhas dúvidas, porque na minha leitura
os euros digitais, os dólares digitais, que estarão todos rodando nas blockchains dos respectivos bancos centrais, o Fed, o Banco Central Europeu, serão, na verdade, espiões da nossa vida, que vão saber tudo que a gente faz, o pão que a gente compra, a gasolina que a gente coloca, a viagem que a gente faz. Na minha leitura, vai haver uma coexistência, não tão harmônica assim, mas haverá uma coexistência a forceps com os criptoativos. É a leitura que eu estou fazendo do futuro, porque um real digital rodando na blockchain do Banco Central do Brasil, obviamente vai estar tudo que a gente fizer com os reais digitais vai estar sob o escrutínio vigilante do Banco Central do Brasil, que vai saber tudo que você faz com seus reais digitais, já que vai estar tudo registrado na blockchain do Banco Central do Brasil. E agora a Europa anglo-saxônica se prepara para se desligar. As cidades vão se desligando com a proximidade do inverno. Os estoques de gás natural não podem ficar muito baixos e já há cidades sem iluminação pública à noite, enfim. E na Alemanha se fala até em lenha, a Alemanha voltando para o século XIX. E o cofundador da FTX, junto com o Bankman-Fried, esse Ryan Salame, cofundador da FTX, ele está financiando a campanha de sua namorada, a Michelle Bond, para a Câmara Federal norte-americana. Segundo os especialistas, ele não está infringindo regras financeiras de campanha, mas acontece que o mundo dos magnatas cripto estão dando a nova cara do que será o Congresso norte-americano na próxima legislatura. É a força do dinheiro cripto moldando a principal casa legislativa norte-americana. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Em termos de regulamentação é muito bom, já que essa legislatura aí não fez absolutamente nada pelo mundo cripto. Pelo contrário, esse ato só tem criado mais tensões junto aos órgãos regulatórios federais, que agora ficam se digladiando. A Comissão de Commodities e Futuros fica se superpondo sobre o poder fiscal, o espectro fiscalizatório da SEC, e agora o próprio Fed está se metendo. Ou seja, esse hiato legislativo não tem como se sustentar. E mesmo com os embargos do Ocidente, a Rússia exportou $1 bilhão por dia em combustíveis fósseis desde o início da guerra da Ucrânia. Ou seja, petróleo não fica sem comprador. Eu avisei isso desde o começo desse conflito russo-ucraniano. A invasão começou dia 24 de fevereiro. Petróleo tem comprador em qualquer circunstância. O gás natural é um pouco mais complexo, mas o fato é que o Vladimir Putin está redesenhando a geopolítica e as finanças internacionais, e todo o sistema financeiro internacional está sendo resetado, e mesmo com as sanções, ele não deixa de vender $1 bi por dia em combustíveis fósseis. Ou seja, gente, agora que existem analistas da Bloomberg dando conta de que BTC no futuro vai se comportar como um treasury, um título do Tesouro norte-americano, que é considerado o investimento mais conservador que se pode considerar, vamos colocar assim. Então é uma insanidade absoluta vocês desembarcarem do mundo cripto. Vocês estão jogando no lixo treasuries que vão valer milhões de dólares, que hoje podem ser comprados a 22.822. A BTC basicamente veio beijar a mediana do canal de Keltner. As 3 linhas da nuvem de Shimoku já entraram para dentro da nuvem. Eu avisei ontem que a linha inferior ia incursionar hoje. Ela o fez. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está aqui se desenhando de forma brutal. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Não fiz Luna Lunk ontem, vou fazer hoje. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.